Olá, seja bem-vindo a essa aula aqui no nosso canal e hoje eu vou mostrar para você como que eu faço algumas configurações no meu 3D Studio Max para que ele fique mais rápido e seja mais fácil a gente trabalhar no dia a dia com os nossos projetos. Além disso, no final dessa aula eu vou te mostrar também como que você consegue criar um template a partir desse teu arquivo para que toda vez que você inicie um projeto novo, ele já puxe todas essas configurações e já deixe o seu 3D Studio Max pronto e preparado para o teu projeto que você vai trabalhar. Então, sem mais delongas, eu vou vir aqui para a nossa tela principal e fazia tempo que eu queria gravar essa aula, eu não tinha conseguido ela ainda porque de fato eu queria gravar ela assim que eu não queria só pegar o meu 3D Studio Max e mostrar como ele estava configurado, eu queria de fato configurá-lo com você. Então eu acabei de formatar o meu computador, então pode ver que a tela inicial aqui, o plano de fundo ainda, ó, tem o símbolozinho aqui da Autodesk, não, da Microsoft aqui, né, da imagem. Então, assim, eu não configurei nada, a única coisa que eu fiz foi formatar o meu computador, instalar esses programas aqui, o Corona, esse aqui é o que veio, né, o Revit, 3D Studio Max, esse daqui que é para a gente gravar essa aula, poder transmitir, meu Notion aqui também, meu OBS Studio e o Google Chrome. Então, basicamente instalei esses arquivos aqui só e não fiz mais nada. Então, eu vou abrir o meu 3D Studio Max aqui pela primeira vez, depois dele instalado. Então, eu fiz a instalação dele, instalei o Corona, instalei o V-Ray, porque é importante mesmo você usando o Corona, você ter o V-Ray instalado, para quando você quiser converter os materiais, né? Se você não fizer isso, ele não converte corretamente. Então, instalei tudo que precisava, instalei o conversor também do D5 Render, né? Que é não uso para fazer as imagens finais, mas às vezes quero fazer alguma animação, alguma coisa um pouco mais simples, sem a qualidade toda que a gente tem no Corona Render, eu acabo utilizando ele também, né? Então, eu vou abrir, né, o meu 3D Studio Max aqui pela primeira vez, assim, né, depois que eu formatei meu computador. Então, só esperar ele carregar aqui, ó. A gente pode ver que ele está carregando aqui o V-Ray, né, as coisas do V-Ray. Então, tudo aqui agora ele está carregando, né, pela primeira vez. Beleza? Então, ó, tá finalizando aqui de carregar. Apareceu uma mensagem aqui para fazer um update nisso aqui. A gente pode dar aqui um para não mostrar mais. Pronto. Bom, então carregou aqui a nossa tela inicial, né? E é assim que vem, então, o nosso 3D Studio Max. Quando a gente instala ele pela primeira vez, ou pode ser dessa forma que você tenha sempre trabalhado com ele, né? E o que eu gosto de fazer, né? Eu tenho algumas configurações aqui que eu gosto de mudar na interface, mudar nos atalhos, que facilitam o uso, né, nosso no dia a dia. Então esses botões aqui, ó, como eu disse, né, foram dos programas que eu instalei. Então eu instalei o Corona, então ele veio aqui essas três abinhas, né? Instalei o V-Ray, então está aqui essa abinha também. Não se preocupe se você não tem a licença do V-Ray, tá? Você não precisa da licença, você não precisa fazer nada, nem clicar em nenhum botão aqui. Você simplesmente baixa o V-Ray do site da própria Chaos Group mesmo, baixa lá o V-Ray, instala no seu computador e só. Não abre, não faz nada. Inclusive, ó, a gente pode clicar com o botão direito aqui em cima, ó, desse pontinho aqui, ó, mais ou menos aqui, e desabilitar ele aqui, ó. V-Ray Toolbar, ó. Pronto, porque eu nem preciso vê-lo aqui, tá? Esses botões do Corona sim, a gente vai utilizar, então o que eu gosto de fazer? Eu clico nele aqui e arrasto ele aqui para em cima, ó. Então eu vou colocar esse daqui aqui, esse aqui atrás e esse aqui. Então é onde eu gosto de deixar. Você pode deixar na lateral esquerda, na lateral direita, você pode posicioná-lo onde você acha melhor. Eu prefiro sempre aqui em cima, porque é onde está basicamente todos os menus aqui, ó, que a gente precisa utilizar aqui no 3D Studio Max. A gente utiliza bem pouco, na verdade, mas fica tudo agrupadinho aqui. O do D5 Render, ó, ele já veio agrupado aqui em cima, então eu gosto só de arrastar e deixar ele aqui no cantinho também. Aqui eu estou na minha tela widescreen, né? Ela é um pouco mais comprida, então por isso que eu tenho uma sobra grande aqui, ó, né, de um espaço vazio grande aqui que eu poderia, né, até deixar ali, mas se você está trabalhando num monitor um pouco mais reduzido não, um padrão normal, 16:9, né, talvez esses botõezinhos eles fiquem apertadinho ali, né, então por isso é bom trazer aqui para baixo. Eu já gosto por padrão trazer porque, como eu disse, fica próximo aqui de tudo. Outro botão que eu gosto de deixar aqui habilitado, que agora não está,
é os layers, né? Então eu clico com o botão direito em qualquer lugar vazio aqui e ligo os layers, tá? Ele aparece aqui embaixo, ó, eu venho e coloco aqui, beleza? Então temos aqui organizado, é basicamente assim que eu organizo já essa minha tela inicial aqui do 3D Studio Max. Então aqui ficam meus layers, né? Botões aqui do D5 e botões do Corona, tá? Esse carinha aqui, ó, tá? Esse Scene Explorer aqui, eu gosto de deixar ele aqui, porém, o que eu faço? Em vez de deixar aqui embaixo como ele buscar os elementos por hierarquia, eu gosto de deixar para ele buscar por layers. Então, os layers que eu tenho aqui, ele tem aqui também, tá? Aí você vai me perguntar por que deixar aqui e também aqui, não poderia ter só em um, né? Ou ter só aqui, ou ter só ali. Poderia, mas às vezes quando você oculta um layer daqui, ele some dessa janela. E quando você vem aqui, ele aparece aqui também, só que como oculto, tá? Então, às vezes, o que acontece? Eu quero organizar a minha cena. Então, eu crio um layer de vegetações, por exemplo, e eu oculto esse layer. E aí eu pego todas as minhas vegetações e vou jogando para dentro desse layer. Então, eu quero que quando eu jogue para dentro desse layer, ela suma da minha tela. Então, é mais fácil eu vir aqui, eu consigo ver o layer, ver que ele está desligado, e aí eu seleciono ele para ele ser o layer ativo e vou jogando as minhas vegetações ali para dentro, tá? Por quê? Porque ele some daqui desse cantinho quando a gente faz quando a gente oculta, né, um layer, beleza? Então eu gosto de deixar os dois aqui, cada um tem a sua função, beleza? E uma coisa que eu deixo desmarcado aqui é todas essas opções aqui, ó. Porque eu não quero ver nada aqui. O que eu quero ver? Eu não preciso ver tudo que vem aqui pro meu projeto do 3D Studio, ele vem do Revit. Então a gente não faz nenhuma modelagem aqui dentro. Então eu não preciso me preocupar com nada relacionado à modelagem aqui no 3D Studio Max. Então o que eu preciso organizar de layers aqui? Blocos, que os blocos já vêm pronto. Então é a única coisa modelada que a gente tem, né, além do nosso projeto. O projeto vem do Revit, ele vai ficar na layer que veio do Revit ali bonitinho com o nome do projeto organizado. Blocos, quando a gente carrega, ele é um objeto que vem com uma malha, textura, materiais e tudo, e ele sim eu gosto de organizar nas layers, tá? Mas eu não preciso ficar vendo cada layer, cada nome desse bloco aqui, tá? O que basicamente é o principal que eu preciso sempre organizar? Luzes e câmeras, tá? Luzes eu até às vezes deixo desligado para não ficar muita coisa, tá? Mas quando eu preciso eu ligo e venho aqui, seleciono a luz, faço alguma coisa assim, movo as luzes pro layer do ambiente, pro layer que eu estou organizando. Às vezes é luz externa, luz interna, depende da minha cena. Então eu gosto de separar luzes externas, coloco um layer de luz externa. Luz interna também, né? Deixo separadinho. Às vezes eu coloco as luzes por ambiente. Então luzes da sala, luzes do quarto, luzes da cozinha. Porque o que acontece? Quando eu estou fazendo uma cena de uma casa inteira, quando eu vou renderizar um quarto, eu não preciso que nada que esteja lá na cozinha seja visível, né, deixando o meu render pesado. Então eu venho e desligo os layers. Então às vezes, geralmente é câmera e luz, tá? Os blocos, você não precisa se preocupar com a malha, a textura do bloco. Você vai simplesmente clicar no layer, você vai colocar esse bloco dentro dessa layer, né? E sempre que você quiser ocultá-los, você vai ocultar o bloco, esse bloco já vai sumir. Então você não precisa se preocupar com essas outras opções aqui, como por exemplo, ó, mostrar os shapes, né, ou mostrar as volumetrias, né? Os shapes são linhas, né? E aqui é a volumetria, né? Então você não precisa deixar habilitado isso aqui, fazendo com que isso aqui fique pesado também, né? Pesado, digo assim, no sentido de muito carregado, né? Então, basicamente é isso. Eu deixo o Scene Explorer aqui, deixo luzes e câmera, tá? Esse carinha aqui que é do Arnold, ó, eu também não preciso, então eu jogo ele para cá e desligo ele, né? Não preciso que ele apareça ali, tá? Aqui sim é interessante, ó. Eu vou vir aqui e ligo aqui esse formato de organização de viewport, tá? Eu gosto de separar assim, ó, com 3 telas. Então essa minha tela aqui, ó, é a minha tela onde eu vou mostrar a minha perspectiva, vou olhar, vou colocar a câmera, enfim, vai ser a minha janela principal de navegação. Essa aqui do lado é a minha janela de apoio, suporte, né? Então às vezes eu estou vendo alguma coisa aqui em perspectiva nessa janela aqui, e eu quero vir aqui na vista de topo e organizar, mover alguma coisa e ir vendo aqui como que fica. Então eu tenho essas duas janelas. Então essa daqui eu posso mexer ela para de frente, de topo, de lado, né? Ó, left, top, né? Enfim, front, ó. Então eu posso ir movendo ela, né? Enquanto eu estou aqui navegando em 3D. Então basicamente essa minha câmera aqui, ó, essa minha janela aqui, ela sempre vai ficar numa perspectiva
em 3D, seja ortogonal ou seja com 2 pontos de fuga, né? Então sempre vai ficar em perspectiva. Essa daqui é onde eu vou sempre trabalhar olhando o meu projeto de frente, em 2D, né? De topo ou de lado, né? Que seria para mover os objetos, organizar as coisas na cena, tá? E essa aqui em cima é onde eu deixo o meu Corona interativo ligado. Porque quando eu estou trabalhando aqui, né? Eu quero ver como está ficando o meu render interativo, eu não preciso clicar nesse carinha aqui, ó, para ele começar o render interativo, tá? Deixa eu dar um não aqui ainda. Beleza? Então eu só clico aqui, ele já começa o render, botão direito, stop, ele para o render. Muito prático, muito fácil, bom demais, tá? Então eu deixo essas janelas configuradas dessa forma, e aí você pode até vir aqui, ó, dar um nome para ela, tá? Então coloca lá padrão, né? E salvar a configuração como um preset, ó, tá? Então se você vem aqui, por exemplo, tá ali, ó, padrão preset, beleza? Acho que o meu vídeo travou aqui da câmera. Eu vou só desligar ele. Vocês não precisam ficar me vendo, né? É importante vocês me escutarem e verem minha tela aqui. Tá bom? Então, tenho o retorno do ladinho aqui. Eu vi que parou o vídeo do celular aqui que está gravando a minha cara. Então, eu vou deixar agora só o vídeo aqui mesmo. Não vou deixar a minha carinha aqui embaixo. Beleza? Então, gosto de deixar assim também, tá? Essa daqui, ó, eu já vou deixar em P de perspectiva. Já vou setar ela aqui no P certinho. Dou um Z aqui para ele centralizar. Essa aqui pode ser no T de top, né? E essa aqui o Corona. Então, como que eu coloco aqui o Corona, né? Para ele ficar como o Corona interativo aqui. Da forma que tá, vocês viram que, né? Quando eu cliquei aqui, ó, ele deu um erro. Falou que o Corona não é o render ativo agora. Então, eu vou dar um não aqui, ok. Vou vir no meu F10 e vou setar aqui o meu Corona como o meu, né? Ó, tá vendo que tem o V-Ray aqui, ó, mas não preciso utilizar. Então, Corona como o meu render padrão, né? Aqui embaixo, Assign Render, ó, Corona. Aqui eu gosto de deixar o Scanline Render, tá? E dar um Save as Default aqui, ok? E eu já gosto de configurar algumas coisinhas aqui. Então, a primeira coisa que eu gosto de configurar é resolução. Eu sempre uso 1333, na verdade aqui é 2. 2 por 1333. Deixa eu só... tem que vir no Custom aqui, ó. Pronto. Então, 2 de comprimento, 133 de altura. Essa é a minha resolução mais baixa, né? Quando eu quero renderizar um projeto assim, que é só para rede social, alguma coisa assim, colocar ele na prancha, né? É a minha resoluçãozinha mais baixa que eu uso de render, é isso aqui, 2 por 133, tá? Então eu coloco ela aqui, venho nesse primeiro carinha aqui, ó, que tá 320 por 240, botão direito, Get Current aqui, ó, Current, né? E ele pega ali aquele padrão. E aí eu faço essa mesma configuração, só que ao inverso, 133 por 2. E daí é quando eu quero uma imagem na vertical, né? Vem nesse aqui também, Get, ok, pronto. E aí, quando eu vou renderizar uma cena um pouco mais, com uma qualidade um pouco melhor, geralmente é 3000 por 2000, tá? E aí eu venho aqui também, coloco como Current aqui, e geralmente eu tenho um aqui de 1080, eu gosto de deixar, por 1920, que daí seria padrãozinho Stories e tal, alguma coisa nesse sentido, tá? Então eu tenho esses padrões, ó, eu só clico ali agora, e geralmente é esse aqui que eu uso, tá? Então, porventura, vou fazer uma cena que é um pouquinho mais rápida, não preciso de tanta resolução, né, de tamanho. Clico aqui no 2133. Quero fazer uma cena melhor, final, vai para um outro tipo de material, né, que precisa ter uma qualidade um pouco melhor. Clico aqui, já fica setadinho certinho. Eu quero fazer uma no formato, né, 3x2, que é esse formato aqui, 3x2, né? Só que eu quero fazer ele no formato 2x3, né? Na vertical em vez de mais horizontal. Clico aqui, faço geralmente essas pequenininhas, mas eu preciso aumentá-la, eu preciso que fique aqui com 2x3 também. É só deixar esse cadeado aqui, ó, ligado e trocar para 2 aqui, ó. Ele já vai manter lá 3, tá bom? Foi para 3 e 1, mas não tem problema. E aqui mesma coisa. Quero uma cena, né, stories, assim, né, bem para postar no stories, alguma coisa nesse sentido, tem aqui 1080 por 1920. Então eu gosto de deixar setadinho esses aqui, ó, porque daí eu só clico aqui, não preciso ficar toda hora procurando alguma coisa, beleza? Isso aqui que eu gosto de deixar. E por que a gente está deixando configurado tudo isso daqui agora? Porque a gente vai salvar isso aqui como um template aqui do 3D Studio Max. Então toda vez que você iniciar um projeto, essas configurações já vão vir corretas e colocadas certinho, tá? Aqui no Scene, né? Scene aqui. Então, basicamente eu gosto de deixar aqui o Noise Limit já setado num 3,5, tá? Eu gosto de deixar o Denoise aqui já ligado no Corona High Quality aqui, um amount aqui de 7, beleza?
Aqui eu já deixo no single map, aqui no environment. E aí já vamos arrumar o nosso environment aqui também, tá? Então eu vou vir aqui. Já vou colocar aqui, ó, vamos já olhar aqui o nosso Maps, né? Também gosto de tirar algumas coisas. Então eu venho aqui, ó, tiro o Empty Groups aqui para ele não mostrar, tiro o Sample Slots para ele não mostrar, tiro o Scene Materials também, tiro o Autodesk Materials, tiro Controllers e deixo só esses dois, materiais e mapas, beleza? Então venho aqui, ó, agora eu posso fechar aqui, fechar esse, deixar só o meu Corona, que é o que interessa. Posso fechar aqui, deixar só o Corona, que é o que me interessa. Às vezes eu venho até aqui e troco de cor também, tá? Você pode vir aqui, eu não lembro, aqui ó, Edit Group Color. Então você pode colocar uma corzinha aqui. Então, sei lá, coloca esse aqui que é o Corona, por exemplo, amarelo. Coloca aqui embaixo também, sei lá, pode ser amarelo, pode ser um vermelho. Só para diferenciar, então você não fica perdido aqui, ó. Você sabe que os que você precisa utilizar são esses coloridos aqui. São basicamente os materiais que a gente vai trabalhar sempre, tá? Então, o que eu vou fazer? Corona Bitmap. Vou pegar aqui um HDRI. Só vou ter que achar aqui. Como acabei de formatar, então tá meio... Não tenho salvo ainda aqui as coisas. Salvo, eu digo os atalhos já tudo certinho, né? Então, vou vir aqui nos meus HDRIs e eu gosto de pegar esse dia aqui, ó, e deixar padrãozinho, tá? É um HDRizinho bom, tranquilo, eu gosto de usar ele. Gosto de pegar aqui também o Color Correction aqui. Coloco aqui. E eu ligo o meu Color Correction lá no meu Environment. Ok? E vamos renomear, né? Então, esse aqui vai ser o meu HDRI. E aqui vai ser o meu Color Correction. Beleza? Eu basicamente não uso isso daqui, tá? Eu não gosto de utilizar. Mas, por que é bom eu não... Por que eu gosto, né? Em vez de jogar isso aqui direto aqui, ó. Pegar e jogar... Em vez de jogar isso aqui direto lá, jogar o Color Correction. Porque se eu quiser trocar o HDRI, eu simplesmente venho aqui, ó. Troco, pego um outro HDRI, por exemplo, esse daqui. Ó. E aí eu quero testar se esse HDRI é melhor ou esse daqui. Então, ao invés de eu ter que daí abrir o F10, vir aqui, pegar esse HDRI e jogar lá, o que eu faço? Eu simplesmente coloco esse daqui aqui, ó. Pronto, ele já vai trocar o meu HDRI aqui. Tá vendo, ó? Por quê? Porque o que tá mandando é esse carinha aqui. E quem tá mandando nesse carinha é o que tá ligado no input aqui. Eu só troco aqui, ó. Troquei aqui, ele já vai trocar do meu interativo. Troquei aqui, ele já vai trocar o HDRI do meu interativo. Eu não preciso ficar toda hora abrindo isso aqui e jogando, né, o meu HDRI para lá para testar os meus HDRIs e ver qual que fica melhor. Certo? Então esse aqui eu vou deletar. Eu gosto de deixar esse aqui padrãozinho, beleza? Então tá feito aqui. Eu também não gosto de deixar aqui, aproveitando que a gente está aqui, o Material Map Browser aqui, tá? Eu deixo só o Material Map Browser eu só não deixo o Navigator aqui, ó, tá? Que já estava desligado, né? Então, beleza. Deixa ele desligadinho ali mesmo. Geralmente eu deixo esses padrãozinhos aqui. Show? Aqui também deixa eu já ligar aqui. Gosto de deixar esse aqui maiorzinho. Fica assim, tá? Basicamente é isso. Outra coisa que eu faço aqui também é carregar os meus próprios materiais. Então, Open Material Library aqui, né? Vou vir lá no meu... Agora ele está aqui ainda, não está no meu Drive. Então, por enquanto ele vai estar... Arquivos, 3ds Max, Biblioteca de Materiais, Materiais Studio. Então, olha que legal. Eu tenho aqui todos os meus materiais, ó, já setados, tá? Todos esses materiais aqui, ó, eles têm o mesmo nome dos materiais lá do Revit. Isso é o que eu chamo aqui de método Revit Max, que é o método que eu desenvolvi, né, para linkar o Revit com o 3ds Studio Max. Então, todos os materiais que tem lá no Revit, ele tem aqui já configurado com os mesmos nomes, ou seja, quando eu importo uma cena nova, acabei de importar uma cena novinha para o meu projeto, com um clique eu consigo vir aqui e atualizar todos os materiais da minha cena com esses materiais aqui, ó, que já estão todos configurados, bonitinhos, com reflexo, brilho, bump, displacement, tudo, tá? Então eu configuro uma vez esse material, salvo ele, então por exemplo, meu alumínio cromado, eu já criei ele uma vez, salvei aqui. Meu alumínio preto, eu criei ele uma vez e salvei aqui. Em todo projeto novo que vem, ó, cravo branco, areia do deserto, falcão, prata, preto absoluto, areia do deserto, cravo branco com textura projetada e aqui a textura lisa,
né? Então, estão todos configurados já. Então, quando eu importo uma cena nova, com apenas um clique, eu troco o material da cena inteira. Isso faz com que eu ganhe muito tempo, né? Eu importei uma cena do Revit aqui, linkei ela, pronto, já está tudo arrumado. Basicamente não preciso fazer nada, eu vou ajustar um material ou outro que às vezes fica faltando, e aí eu posso ir salvando esses materiais também ali, ampliando assim a minha biblioteca e fazendo com que eu sempre, cada vez menos, precise ficar criando novos materiais. Beleza? Então é assim que eu configuro aqui o meu Map Browser também, né, para ele ficar assim. Igual eu falei, eu já deixo aqui isso aqui criado, porque depois quando a gente iniciar uma cena nova com o template, ela já vai puxar esses materiais. Feito? Aqui em câmera, eu gosto de vir aqui e já deixar setado algumas coisinhas por padrão. Então aqui fica 3. Esse acesso aqui eu deixo desligado, é difícil quando precisa. Aqui eu gosto de deixar um 6,200. Gosto de colocar já um LUT aqui, que é o que eu sempre uso, desde quando eu comecei a mexer. Poucas vezes eu troquei o LUT aqui, então eu gosto desse aqui, ó. Eu sempre testei vários e sempre eu acabo caindo nesse, então eu já deixo por padrão e eventualmente se eu precisar trocar alguma coisa ou outra eu troco, tá? Gosto de deixar aqui também esse Highlight Compression aqui, ó, tá? Então gosto de deixar ele habilitadinho ali também. E pronto, já deixo esse meu Tone Mapping aqui setado, tá? Porque daí sempre vai puxar essas configurações. Beleza? Blue and Glare eu deixo ligado também, só que eu deixo aqui com um valorzinho de 5 para ficar bem pequenininho, tá? Sharpening aqui, ó, eu também deixo habilitado, só que eu confesso que eu não lembro por aqui, ó, quais que são esses valores. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um render, eu vou dar um stop e eu vou vir aqui no post-process aqui, ó, sharpening, e aqui eu também tenho, é meio padrão de cabeça já, por isso que por lá eu não lembro. Eu lembro mais pela ordem aqui do que por lá, então pelo nome. Então aqui é 2,5, 1,5 e 0,5, tá? Então esse é o padrão que eu deixo, ó. Então acho que aqui ele já vai ter mudado já, ó. Então é 2,5, 1,5 e 0,5, fechou. Então, isso aí. É assim que eu gosto de deixar o meu sharpening aqui, 2,5, 1,5 e 0,5. Beleza? O restante aqui eu deixo assim mesmo. Aqui no Bloom, podemos até colocar um 0,5 aqui, no Glare também um 0,5, só para não ficar muito forte. E depois a gente só consegue lá no render mesmo aumentar e diminuir esses valores. Beleza? E aí outra coisa muito importante é a gente vir aqui em Performance e aqui a gente tem algumas configuraçõezinhas relacionadas ao nosso Corona interativo, para que ele fique mais rápido, tá? O que eu gosto de deixar? Aqui, ó, a gente usa o Force Path Tracing, tá? Só para o Corona interativo. Então, quando a gente for renderizar, ele vai utilizar aqui o Path Tracing e o HD Cache, tá? Quando a gente estiver utilizando o Corona interativo, ele vai utilizar apenas o Path Tracing, não vai utilizar o HD Cache, mesmo que o HD Cache esteja selecionado aqui para ser utilizado. É isso que ele está falando aqui nessa caixinha aqui, ó, quando você deixa o mouse em cima aqui, tá? Isso faz com que o seu render aqui o seu render interativo fique mais rápido, mais responsivo, né? E aqui, ó, no Interactive Rendering, tá? Eu gosto de deixar aqui 20, ou seja, ele vai renderizar 20 peças aqui, tá? E vai parar. Então 20 peças é um valor bom, tá? Eu sempre deixei 20 e sempre consegui visualizar aqui tudo que eu queria, tá? Então isso é muito bom porque eu coloco ele para renderizar, ele vai ligar o interativo, vai renderizar aqui 20 peças e vai parar. Então ele não vai ficar constantemente ali tentando, né, tipo renderizando e melhorando a cena, igual é o nosso renderizador aqui do Corona, que se você não setar aqui, né, um noise level ou um pass limit aqui, ou um tempo, ele continua renderizando progressivamente. Então, por isso que a gente sempre seta aqui, ó, ou um noise level, ou um pass limit, e aí você pode zerar esse, ou o tempo. Então, eu quero que renderize por 1 hora e pare, entendeu? Aí ele vai renderizar por 1 hora. Então, se a gente não deixar tudo zero aqui, ele vai ficar renderizando eternamente, até chegar tudo em zero aqui, que nunca chega, né? Então, a gente coloca os limites. E aqui em Performance a gente coloca então também isso para ele não ficar renderizando constantemente. Beleza? Então basicamente são essas as configurações aqui do nosso Render Setup. Agora veio algumas configuraçõezinhas aqui do próprio 3D Studio Max, tá? Que eu gosto de fazer. Primeira coisa, eu gosto de vir aqui, são coisinhas simples, tá? Mas eu gosto de vir aqui nesse Orbit aqui, ó, e trocar para esse primeiro botãozinho aqui embaixo, tá vendo? Ó, meu mouse aqui, tô aqui embaixo. Então eu clico, eu fico segurado com o mouse e troco para esse primeiro aqui, ó, que é uma bolinha no centro com esse arquinho, porque daí o eixo ali, ó, vai ser sempre
no meio que da minha tela aqui, né? Onde eu coloco, ó, o meu mouse aqui, ó, é onde que ele vai renderizar, tá vendo? Ó, ele coloca a bolinha ali, então isso acaba se tornando mais fácil na hora de trabalhar, tá? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Customize, vou vir aqui em Unit Setup, vou trocar aqui para Metric, centímetros, e aqui em System eu vou deixar aqui também centímetros, tá? Isso é muito importante, como lá no Revit a gente vai trabalhar em centímetros, é importante que aqui esteja configurado em centímetros também. Outra coisa que eu gosto de fazer aqui em Customize é vir em... espera que às vezes ele muda os nomes aqui, mas ele vai trocando as coisas dependendo da versão, tá? Então tá aqui, ó. Configure Project Paths aqui, tá? Então eu vou vir aqui em External e o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui o meu Drive, que agora ainda não está configurado, porque eu nem instalei o Google Drive aqui ainda. Tem aqui Studio, tá? Então tudo que está aqui dentro de Studio é o que está lá no meu Drive. Aqui em arquivos, eu tenho todas as minhas pastas de arquivos, tá? Arquivos do Revit, revestimentos, arquivos para projetos, HDRI, né? Tá tudo aqui. Eu centralizo todos os meus mapas de tudo aqui em revestimentos. A única diferença é que os principais, que são de fornecedores, os que eu mais uso, eu coloco um ponto na frente para eles ficarem em primeiro, tá? Vocês vão ver que tem tudo aqui, ó. PC Porto Belo, PC Porto Belo, tem vários aqui, né? PD Pedra, PD Granito Branco Siena, PT Souvenir Cravo Branco e assim por diante. E os outros, ó, daí a partir depois do ponto, né? Aí vem materiais e mapas que estão nos blocos mesmo. Quando a gente baixa os blocos, tem uma forma certa que eu faço para mantê-los aqui. Por quê? Justamente para que quando eu formate meu computador, eu ache rapidamente meus mapas, para que não fique tudo separado em várias pastas e para que eu não tenha mapas duplicados, que eu não fique enchendo o meu HD, né? Acabando com o espaço livre do meu HD com mapas duplicados. Então aqui eu tenho a garantia de que eu não tenho mapas duplicados. E o que acontece? Quando eu pego um bloco aqui do 3D Studio, e eu venho aqui, por exemplo, tenho o arrumar, né, que são os blocos que eu vou baixando, eu tenho aqui meus blocos, e uma vez que eu exporto aqui, por exemplo, esse bloco, eu pego todos os mapas dele e jogo ali para dentro de revestimentos, tá? E deixo aqui. Então eu não deixo nada, e depois eu apago ainda essa pastinha aqui e com todas as outras coisas que tem ali dentro. Deixa eu ver se tem algum aqui que eu ainda não arrumei, por exemplo. Ó, eu fico aqui só com o arquivo, ó, mais nada, tá? Porque os mapas desse bloco aqui, desse gatinho, eles estão já lá na minha pasta de revestimento. Como aquela minha pasta está no Google Drive, e isso aqui também está no Drive, eu tenho certeza de que eu nunca irei perder, digamos assim, esses mapas, não tenho problema com isso, tá? Então, acho que está tudo meio organizado. Eu estava organizando esses dias, talvez tenha alguma aqui ainda que eu não tenha organizado. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui que eu não tenha deixado organizado. Tem algumas para fazer aqui, mas tá tudo meio organizado ainda. Eu tinha uma pastinha aqui dentro de mapa. Aqui, ó, esse tem. Então, o que que eu tenho aqui? Ó, arquivos. Eu tenho aqui dentro as pastinhas. Antes eu até salvava pelo menos isso aqui, ó. Agora nem isso aqui salva. Eu exportei o bloco aqui, eu apago até isso aqui, ó, tá? Por quê? Tudo que tá aqui dentro, tá, ó, texturas aqui, ó. Isso aqui eu pego tudo e jogo lá para o meu revestimentos. Beleza? Então, o que que eu faço agora? Tá, tenho aqui, eu venho aqui, tá? E vou dar um ADD, vou vir aqui em área de trabalho, vou vir aqui no meu disco D, Studio, Arquivos, Revestimentos, tá? E vou dar um Use Path aqui, tá? Porém, aí que tá um detalhe. Eu não preciso ficar fazendo todo esse caminho porque eu já salvei esses padrões. Então eu posso vir só aqui em Load, ó, Load, vou achar aqui o meu arquivinho, então eu venho aqui no meu disco D, Studio, Arquivos, 3D Studio Max, Configurações do Max, e já está aqui, ó, Path Configuration. Então, olha só, ele já vai trazer... Aqui antes eu usava separado, tá vendo? Ó, mapas, revestimentos, HDRI novos e HDRI. Então, não tenho mais, até posso deletar já. Eu tenho só a pastinha revestimentos ali. Tá vendo? Antes eu tinha cada coisa separada numa, mas aí era muito chato quando eu tinha que ficar fazendo essas coisas aqui ou colocando isso no Revit, tinha que toda hora ficar procurando. Então eu comecei a separar por nomenclaturas e assim é muito mais fácil eu achar, tá sempre numa pasta. Então pronto, ó, tá aqui, tá? Então beleza, vocês viram que eu vim aqui no Load, né? Puxei aqui, ele veio errado. Vou atualizar esse arquivinho aqui, ó. Vou pegar esse arquivo aqui e vou atualizar, porque eu já não tenho mais aquelas pastinhas mapas e HDRI que eu tinha ali. Agora tá tudo condensado. Ah não, desculpa, o HDRI eu tenho sim. Então vamos voltar aqui.
HDRI está separado, só que não está separado. Deixa eu mostrar de novo. Vou dar um load, vou carregar. Ó, mapas eu não tenho mais, tá? Revestimentos, beleza, eu tenho. Agora eu não tenho mais esse HDRI novos. Eu organizei e está tudo no HDRI aqui. Então eu vou deletar só esse aqui, beleza? Então eu tenho essa e tenho essa. Feito? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou salvar agora isso daqui, para que quando eu der um load de novo, ele não puxe esses aqui que eu não estou mais utilizando, tá? Então, como que eu faço isso? Venho aqui, ó, Save As, Path Configuration, salvo por cima mesmo, e pronto, tá salvo, tá? Então, agora toda vez que eu instalei meu Max, fiz qualquer coisa, preciso organizá-lo novamente, eu venho aqui em Load, carrego esse carinha aqui, e olha só, ele já vai trazer aqui certinho. Esses aqui, pode tirar ou pode deixar, porque, né, eu deixo porque é lá o padrãozinho que vem no Max mesmo, né, 3D Studio Max aqui, ó, 2025, Maps e tal, deixo lá, beleza? Ok, configuramos aqui os caminhos, ou seja, qualquer bloco agora que eu traga para dentro do 3D Studio Max, ele já vai trazer os mapas corretamente, tá? Então vamos continuando aqui. Outra coisa que eu venho, Custom User Interface aqui, ó. Aqui também tem um negocinho bem legal, que eu gosto de vir aqui no mouse e trocar o meu Arc Rotation aqui, ó. Geralmente, por exemplo, né, vamos falar do Revit. No Revit a gente usa para rotacionar a nossa cena aqui, ó, o Shift. Então você pressiona o Shift, botãozinho do meio do mouse e você consegue orbitar, né, o projeto, né, navegar pelo seu projeto. Aqui é diferente. Aqui a gente usa o Alt, olha só, para fazer isso aqui, e não o Shift. Se eu segurar o Shift, ele não faz nada. Então eu gosto de trocar também e utilizar o Shift, para ficar padrão com o Revit, para mim não ficar em um, utilizar um, no outro software, utilizar outra coisa, né? Então eu já gosto de fazer isso aqui e deixar certo. Então, posso clicar aqui em cima, venho no shortcut aqui, ó, Shift, e clico com o botão, né, que eu quero girar ali do Assign, ou, no meu caso aqui, eu vou vir em Load e vou carregar também porque eu já tenho isso salvo. Então, da mesma forma, olha só, para tudo isso daqui que eu fiz, eu já deixei salvo aqui. Então, arquivos, 3ds Max, configurações, mouse, ó, salvo ali. Então, agora aqui, ó, virou o Shift, tá vendo? Shift. Então, se eu vir agora aqui e der um Shift, ó, e girar, ele vai rotacionar minha cena. Da mesma forma que eu faço no Revit. Então, isso facilita bastante. Outra coisa que eu gosto de mexer é aqui, ó, menus e quads. Aqui que eu falei, eles, dependendo da versão, eles trocam as coisas de lugar. Então, não é mais aqui que mexe no menus aqui, ó. Então, vamos lá. Customize, tá aqui, ó, menu editor, tá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar, quando eu clicar com o botão direito em alguma coisa aqui, ó, que aqui nessa telinha já apareça as questões dos grupos, que é isso aqui, ó. Agrupar, desagrupar, abrir, fechar, anexar, desanexar, explodir, tá vendo? Então, para mim não ter que toda hora selecionar um projeto, vir aqui em cima e dar um open, vir aqui em cima e dar um fechar, eu já gosto de deixar aqui no botãozinho direito, tá bom? Cliquei com o botão direito, vai ter essa opção dos grupos aqui, que hoje não tem. Então, eu venho aqui em Customize, menu Editor, venho aqui no Quads, e você pode adicionar, você vai fazer o quê? Você vai procurar aqui os grupos aqui, tá? Aqui por grupos, ó, tudo que tem grupo aqui, você vai clicar e vai arrastar para cá, tá bom? Então, isso aqui, né, lá no método Revit Max eu ensino bem detalhadinho, tudo certinho, como que salva, colocar essas divisórias aqui para ficar mais organizado, tá? Mas é bem tranquilo, você vai clicar aqui no que você quer e vai arrastar para cá, beleza? Depois você vem aqui, ó, e salva esse arquivo, que é o que eu já fiz. Então, eu vou vir aqui agora, Load from File, vou achar lá o meu, de novo aqui, arquivos, 3ds Max, configurações, quad menu, pronto, já tá ali, ó, group, open, close, attach, detach, explode, pronto. Então agora quando eu clico com o botão direito, já tá aqui, ó, group, open, close, tudo aqui. Beleza? Então eu não preciso ficar vindo aqui em cima toda hora, né? Então seleciono o meu objeto, qualquer coisa, clico com o botão direito e já está aqui. E aqueles divisor é essas, tá vendo que tem uma linhazinha ali, ó, que divide, né, os elementos ali para ficar um pouco mais organizado. Outra coisa que eu gosto de fazer ainda, deixa eu só ver se é aqui, não, aqui acabou, Hotkey Editor. Então eu troco também os meus atalhos de teclado aqui, tá? Basicamente eu acrescento alguns, que é o Shift N, que aqui agora eu vou clicar não vai acontecer nada, mas ele liga aqui o nosso botão do File Link Manager, que também lá no curso eu ensino você a colocar ele aqui, para você só vir aqui, clicar nele e já abrir, mas eu gosto também de colocar o atalho de teclado, tá? Porque daí uma vez que eu tenho o atalho eu nem preciso ficar vindo aqui do lado, beleza? Outra coisa que eu gosto de fazer, eu troco o meu W aqui, ó. Se eu apertar W, ele entra aqui pro mover, tá vendo?
Se eu apertar Q, ele entra aqui no selecionar, ó. Select Object é o Q, W é o mover, tá? Eu troco, eu inverto. O meu Q vira o mover aqui, tá? Por quê? Aqui no 3º de Max, a gente tem aqui, ó, se a gente vir nesse olhinho aqui embaixo, aqui, ó, não é no olhinho, deixa eu ver onde que é. Aqui na mãozinha, aqui, ó. Você tem aqui a opção de walkthrough, ó. Então, quando você clica ali, você consegue navegar. Então, eu estou apertando o W, ele está indo para frente, S ele está indo para trás, A ele está indo para um lado, D ele está indo para o outro. Está bem devagarzinho, né? Mas ele está indo ali, ó, tá vendo? Ele está andando, ó. Então, você consegue navegar no seu projeto com WASD, como você navega no Lumion, no D5, no Twinmotion, no Unreal. Da mesma forma, você consegue navegar aqui, tá? E aí, eu também tenho um atalho para quê? Para que toda hora que eu queira entrar nesse modo walkthrough, né, eu não precise vir aqui e clicar nesse carinha aqui, ó. Ficar clicando nele, por quê? Porque é uma coisa que a gente usa muito aqui, muito, muito mesmo. Então a gente usa bastante o WASD aqui. Então, para mim não ter que toda hora vir aqui, clicar nesse carinha aqui para navegar aqui, ó, tá? Eu gosto de simplesmente fazer o quê? Digitar W. Quando eu digito W, ele já começa a andar. Então, eu uso o W para ir para frente. Então, quando eu clico no W, ele já entra no comando e já vai para frente. Daí eu já aperto o S, ele vai para trás, A ele vai para a direita, enfim. Ele já fica muito natural. Então, eu estou aqui na minha cena, aperto o W e já começa a andar para frente, tá? Só que para isso eu tenho que tirar o W daqui, ó, do Select and Move, né? Então, para isso, eu tiro o W aqui do Select and Move, coloco o Q, que é o do Select Object, que na verdade não preciso desse Select Object aqui, né? E o W fica única e exclusivamente para entrar no bonequinho aqui, o walkthrough, beleza? Então eu venho aqui em Customize, Hotkey, e como que você vai mudar isso? Basicamente digitando aqui, ó, né, o nome do que você quer trocar, aqui, ó, Move Keys, né, já tá aqui, você vai achar lá, ó, é esse aqui, ó, Move Select Up in Data View, W, que é esse aqui, tá? Então você vai ter que remover ele e acrescentar um novo, tá? Eu já tenho aqui o Load From File também, então eu vou só trocar aqui, Studio, Arquivos, 3 Studio Max, Configurações, Hotkey. Pronto. Done. E olha só, se eu vim agora com o mouse aqui em cima, olha só, Select Move é o Q, tá vendo? E agora olha que legal, eu simplesmente vou digitar W. Ele já começou a andar, ó. Só cliquei e fiquei segurado no W e já começa a andar. E eu consigo daí, ó, aumentar a velocidade, ó, deixar mais rápido ou deixar mais devagar. Então eu consigo ir controlando aqui também, ó, para ficar mais rápido, ó, ou devagarzinho. Se eu apertar C, ele fica um pouquinho mais rápido. E um pouquinho mais devagar. Então é assim que a gente vai organizando aqui os nossos atalhos, tá bom? E aí agora também, ó, eu vou digitar Shift N, ele já vai entrar no Manage Link aqui, ó, que é onde a gente faz para dar um reload aqui, ó, no nosso arquivo do Revit. Então toda vez que eu trabalho com meus arquivos linkados aqui do Revit com o 3D Studio Max. Então toda vez que eu faço alguma alteração lá no Revit, simplesmente eu venho aqui, dou um reload, ele já carrega e puxa todas as configurações com os materiais que têm o mesmo nome já vão vir configurados bonitinho, então é bem prático, tá? Então Shift N aqui, W para ele entrar aqui no navegador, ó, no walkthrough, e maravilha, tá? Tá bem organizadinho. Deixa eu ver o que mais aqui que eu preciso fazer. Em Preferences aqui também gosto de vir. E gosto de, aqui no Viewports, ó, desmarcar esse Preview Outline aqui, tá? Porque o que acontece? Senão toda hora que você vai... Vou colocar um box aqui, por exemplo. Ó, tem esses elementos aqui, né? Então, ó, quando eu passo o mouse deles em cima, nada acontece, né? Porque eu desmarquei essa opçãozinha do Viewport aqui, ó, Outline. Se eu deixar marcado, olha só, quando eu passo o mouse em cima, ele fica amarelinho. E eu não gosto disso. Quando você tem uma cena muito grande, com muita coisa, você fica passando o mouse em cima de várias coisas e essas coisas ficam piscando. Então eu particularmente não gosto. Então eu venho aqui no Viewport e tiro o Outline e deixo só no Selection, ó. Você pode deixar o Overlay, que dele fica azulzinho, ó. Tá vendo? Ele fica meio azuladinho. Ou você pode tirar o Overlay e tirar o Outline, deixar só o Overlay, ou tirar o Overlay e deixar só o Outline. Eu gosto do Overlay, então eu deixo assim, ó. Tá? Então, quando eu seleciono, ela fica meio azuladinha, né? E com essa linhazinha azul ao redor. Mas quando eu passo o mouse em cima, não fica nada. Beleza? Então, eu acho que de configuração aqui do Max, basicamente, é isso. Ah, não, tem mais uma aqui. Em geral aqui, deixa eu ver, não é geral.
ó, Files, tá? Então eu gosto de colocar tirar esse backup on safe, não deixo isso aqui para ele não ficar gerando um arquivinho de backup. Sou muito chato com arquivos que ficam duplicados ali, arquivo de backup, essas coisas, então eu não gosto. Gosto de deixar aqui o compress on safe, para ele ficar um arquivinho um pouco mais comprimido, demora um pouquinho mais, mas né, é melhor. Tiro esses save file properties aqui. Desativo o auto backup, também não gosto que ele fique, né, toda hora pedindo para ser salvo ali. E acho que é isso, beleza? Aqui em geral também você pode aumentar isso aqui para uns 500, que é o nível de undo aqui, senão ele, né, você pode voltar mais vezes do que o que está ali padrão. E é isso, tá? Então tá setadinha a nossa cena, configuradinho tudo aqui bonitinho, né? Nosso material, né, editor de materiais, nosso Corona Render também já está meio pré-configurado aqui, beleza? Nosso mapa também. Faltou colocar agora o nosso Corona interativo aqui. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui nesse top, vou vir em Extended Viewports e vou ligar aqui Corona interativo. Pronto. Então, tá aqui, você vai clicar com o botão, só vai clicar em cima dele, ele vai começar o Corona interativo, você vai clicar com o botão direito, dar um stop e ele vai pausar aqui interativo. Tá? Então é muito simples, muito prático. Você pode até, se quiser deixar ele menorzinho aqui, você pode deixar um pouquinho menor. Então a resolução dele vai ser esse quadradinho, então fica algo bem rápido, bem simples, sem muita demora assim, quando você precisar fazer qualquer coisa. Beleza? Então basicamente é isso. Tá? Essas são as configurações que eu gosto de deixar. Por último, tá? Estava esquecendo. Eu gosto de trocar também esse caminho aqui, ó. Então eu venho aqui, ó, troco, seleciono outro caminho, tá? Que são as configurações aqui, né, do 3D Studio. Eu gosto de sempre ter os meus arquivos, as minhas padronizações aqui. Root aqui, ó. Então eu gosto de vir aqui, selecionar o folder, ok. Deixa eu ver se ele vai trocar. Não trocou. Então vamos de novo aqui, Studio, Arquivos, 3ds Max, Root, selecionar folder. Agora sim, ó. Então é esse caminho que eu gosto de utilizar. De Studio, Arquivos, 3ds Max Root, tá? Então aqui nesse 3ds Max Root, deixa eu já mostrar aqui para você, ele já tem algumas coisinhas, eu acho. Tudo que eu preciso salvar aqui, ó, auto backup, downloads, qualquer coisa que ele tenha que salvar, ele vai salvando aqui. Então, ó, tenho aqui, ó, um auto backup já de alguma coisa. Eu tenho aqui, ó, que eu gosto de salvar em proxies, ó. Eu já tenho todos os meus proxies aqui, tá? Então, o que que acontece? Eu já tenho meus proxies aqui, por exemplo, das minhas árvores, né, que eu utilizo. Então, ele já está puxando, ó, tá? Então, quando eu carregar se eu quiser vir aqui e carregar uma proxy, né, eu posso só vir, colocar ela aqui e ele já vai puxar daqui, tá? Essa proxy. Então, por isso que eu gosto de mudar ali, beleza? E agora, para finalizar, então, o que a gente faz, né? A gente dá um Ctrl S nisso daqui e eu salvo isso daqui aqui nessa minha pastinha, em arquivos, estúdio, agora aqui, ó, projetos em andamento, eu tenho essa pasta 000 projeto, que é onde eu salvo todos os meus projetos. Ó, eu não gosto que fica criando essa pasta backup, por isso que eu tiro aquele backup lá em cima, tá? Aqui em algum momento eu não tirei e ele fica gerando isso aqui, ó, por isso que eu não gosto. Então eu salvo aqui, tá? Eu pego esse carinha aqui e salvo. Então eu vou dar 2 cliques aqui, sim. Também lá no nosso curso do método ReftMax eu ensino todas essas padronizações, como que eu organizo essas coisas de nome, pastas, tudo certinho aqui. Então é aqui que eu deixo salvo, 000 projeto, porque quando eu vou começar um projeto novo, eu dou um Ctrl C aqui, Ctrl V, eu já configuro toda, né, já trago toda essa estrutura aqui de pastas prontinha, beleza? Então aqui é importante você saber onde você salvou isso aqui. E por que é importante ter salvo aqui? Qualquer alteração que você faça, né, que você queira fazer, mudar alguma coisa, você pode vir aqui nesse carinha, abrir, alterar, salvar, e depois quando ele for abrir um projeto novo, ele vai puxar daquele arquivo ali o template. Como que a gente organiza o template? Vem aqui em File, New from Template, beleza? Esses aqui são os padrões que a gente tem, a gente vai criar um novo. Então aqui criar, desculpa, Open Template Manager aqui primeiro, tá? E aqui sim a gente vai criar um novo. Então eu vou vir aqui, ó, add new, tá? Ele colocou o nome template 1, eu vou chamar de Template Studio e vou setar como default aqui, ó, setar como padrão. Então, ó, Template Studio é o padrão. Aí, da onde que eu vou pegar as informações? De um project folder, de um workspace, né? Da onde? Então, de um send file, que foi o que eu acabei de salvar,
Então, vou clicar nele aqui. Então, DStudio, andamento, tá lá, o projeto 00, projeto Max, é daqui que ele vai puxar todas as configurações. E aí, aqui embaixo eu vou marcar qual workspace que eu quero, né? Deixo o default aqui, se quiser mudar para alguma coisa, né? Então, deixo o default. Aqui eu gosto de marcar essas opçõezinhas para e dar um set now, tá? Porque daí ele já puxa todas essas configurações de viewport settings, que é isso aqui que a gente setou, né? O viewcube, user paths lá também, que são os nossos arquivos, né, que a gente colocou lá antes, configurado, tudo certinho. Então, deixamos tudo assim, tá? Done, fechamos e pronto. Agora, vamos lá. Vou fechar isso aqui e olha só que legal. Vou vir aqui no meu 3D Studio Max, vou abrir ele e você vai ver que ele já vai puxar todas essas configurações do Corona, do Map Browser ali que a gente, né, dos mapas ali que a gente configurou, do nosso Corona ali também que a gente setou aquelas noise level, então tudo ele já vai trazer bem certinho. Então é só a gente esperar aqui ele carregar. E pronto, olha lá que legal. Então já tem aqui o nosso Corona interativo, já tem a minha vista aqui configurada certinho. Aqui em cima já está tudo no padrão. O meu root aqui, ó, ele já vem como root do arquivo 3ds Max root que eu mudei. Se eu vim aqui no meu Corona, ele já está setado todas as minhas, né, as minhas resoluções. Se eu vim aqui em Cine, ó, ele já está o noise level de 3,5, o amount de 7, já está puxando o meu color correction aqui, que é o meu HDRI, né? Então vamos abrir aqui o meu map, ó. Tá verdinho aqui, já tá puxando o meu HDRI daqui. Então, prontinho, nossa cena está toda configurada. Eu não preciso fazer nada, é simplesmente eu importar o meu arquivo do Revit aqui, os meus mapas padrões já estão aqui também, eu importo, atualizo todos os materiais e começo a trabalhar na minha cena. Então, todas essas configurações que a gente fez aqui, é muito importante. Ó, os meus atalhos de teclado também, ó, Shift N funcionando, W para entrar aqui no interativo também. Ele já entra, peraí que ele deu uma travadinha aqui agora. Estou gravando aí. Aqui, pronto. Deixa eu dar um Z aqui, ó. Digitei W, ele já entrou ali no meu navegador, né, no meu walkthrough ali. Já começo a navegar, beleza, né? Shift N já vem aqui para o Manage Links. Então, tá pronto, tá todo setado. Uma coisa que eu gosto de fazer também, acabei não fazendo aqui, é criar alguns layers, tá? Então eu já deixo ali alguns layerzinhos criados, acabei esquecendo. Então, só clicar no botãozinho aqui, então eu já coloco aqui, porque são layers que eu sempre vou criar, né? Então, por exemplo, vegetação, entorno, tá? Então eu já crio esse layerzinho aqui, tá? Outro layer que eu gosto de ter também é carros, tá? Então eu já crio ele aqui. Vai botão direito mesmo, então. Carros, tá? Eu gosto de colocar um pontinho, que ele fica lá em cima. Carros. Então pronto. Então você pode já criar, né? Lá no nosso curso eu ensino, né? Mostro todos os que eu crio, já deixo criadinho aqui. Mas você pode já criar. Você vem aqui, cria, né? Teus layers padrões. Então salva, né? O arquivinho. E pronto. Toda vez que você iniciar um projeto novo, as tuas layers também já vão estar criadas. Beleza? Então esse é o vídeo. É assim que a gente faz as nossas configurações aqui no Max. Muito importantes para que a gente possa, no decorrer do projeto, trabalhar de uma forma mais fluida, mais rápida, né? Mais intuitiva. Beleza? Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.